Páscoa, nós celebramos então a ressurreição, a vitória de nosso Senhor sobre a morte. Nós sabemos que esse é o sentido desse domingo, dessa celebração. Jesus está vivo, ressuscitado. Maria Madalena foi lá, viu que o túmulo estava vazio. Os discípulos foram, viram que o túmulo estava vazio. Jesus não ficou mais de 3 dias no túmulo. A morte não poderia vencê-lo. Ontem a reflexão, quem estava na vigília ontem, foi isso, né? A morte se matou ao tentar contra ele que está vivo e ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande sentido da Páscoa. Será que todos têm essa noção? Todos sabem desse sentido da Páscoa? Nós somos privilegiados por termos esse sentido da Páscoa. Vejam a primeira leitura que está dizendo para nós. A primeira leitura está dizendo, São Pedro está dizendo para nós: vocês sabem o que aconteceu, Jesus andou fazendo bem por toda parte, e nós somos testemunha de tudo que Jesus fez. Eles o mataram, mas Deus o ressuscitou no 3º dia, Páscoa. Deus o ressuscitou, e ele se manifestou não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Jesus se revelou não a todos quando ele ressuscitou, mas às testemunhas que ele havia escolhido, e que, continua São Pedro, a nós que comemos e bebemos com Jesus. Quem tinha comunhão com Jesus, comunhão da mesa, comunhão de coração com o Senhor, esses ficaram sabendo já de início que nosso Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Depois, aí eles continuam pregando e as pessoas também vão tendo esse conhecimento. Mas trazendo essa informação, essa palavra para nós hoje. Jesus ressuscitou, hoje é domingo de Páscoa. O mundo celebra, mas nem todos sabem dessa maravilha. Ou alguns até sabem aqui, no conhecimento. Ah, Páscoa, tá. É Páscoa, é a ressurreição de Cristo, tá. Mas talvez esse conhecimento aqui não desceu aqui ainda. E talvez até outros nem saibam. Hoje nós corremos o risco de perguntar para algumas pessoas, crianças e talvez até adultos, o que é a Páscoa? É a festa do coelhinho, né? Ou seja, talvez para alguns ainda não tenha essa clara, talvez não com certeza para alguns não tenha essa clara compreensão de o que é a Páscoa. Jesus ressuscitou dos mortos, esse é o sentido. Então, de certo modo, podemos dizer que nós somos agraciados. Nós somos agraciados, nós sabemos disso. A gente reza, a gente vai à igreja, a gente sabe que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Jesus não está morto, não está no sepulcro. Nós sabemos que também não é só uma historinha. Não é algo que alguém inventou e colocou nesse livro e que tanta gente hoje lê isso, que saiu da cabeça de alguém. Não, é fato, é realidade. A fé nos confirma que é fato, realidade. Jesus está vivo e ressuscitado. Então, de um lado, nós podemos dizer, somos agraciados por saber isso, por vivenciar isso, e infelizmente muitos e muitos não têm esse conhecimento, não têm essa vivência, não têm essa fé. Mas, claro, que também nós que temos essa graça, precisamos crescer muito ainda nessa compreensão da Páscoa. O Evangelho, voltamos ao Evangelho, Maria Madalena foi lá no sepulcro, era bem cedo. Depois os discípulos foram, correram até lá, entraram, viram que estava tudo vazio, e olha como termina o Evangelho. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. A ressurreição de Jesus foi tão impactante, foi algo tão inusitado, tão novo na história da humanidade, absolutamente novo. Nunca, ninguém, jamais
tinha falado de alguém que aquela pessoa voltou dos mortos. Nunca. Então é compreensível isso, de certo modo, né? Os discípulos, será que não tinham essa plena noção do que ele falava? Então os discípulos precisaram talvez de um tempo ainda para ingerir toda essa informação, toda essa verdade, todo esse fato. Nossa, é verdade, é verdade. Realmente esse homem voltou dos mortos, a gente viu ele ser crucificado e agora ele está aqui, né? Então, nesse sentido, eu dizia antes que nós somos agraciados, nós sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos, sabemos aqui e sabemos aqui, mas também esse conhecimento conhecimento que eu quero dizer aqui não é conhecimento racional, não. Conhecimento na Bíblia significa experiência. Essa experiência de Jesus ressuscitado precisa crescer cada dia mais em cada um de nós. É um mistério tão grande que não se esgota em umas linhas escritas, não se esgota em uma celebração, não se esgota em um momento de oração. A verdade de Jesus ter ressuscitado os mortos e o impacto que isso tem na minha vida é algo tão maravilhoso que deve estar sempre aqui, ó. Eu preciso estar sempre trazendo isso no meu coração. Eu preciso estar sempre ruminando isso. Ruminação é uma palavra usada muito pelos monges, que ficam sempre ali meditando na palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre trazendo no meu coração, nossa, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eu sigo um Deus vivo. Eu sigo um homem que um dia foi morto numa cruz e 3 dias depois ressuscitou e está vivo. É a Ele que eu sigo. Então, a cada um de nós, essa verdade, esse mistério da Páscoa tem que nos impactar e nos levar sempre de novo a uma nova experiência. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, eu devo caminhar com Ele. E daí nós vamos para a segunda leitura de São Paulo, carta de São Paulo aos Colossenses. E São Paulo falando por uma comunidade que já vinha celebrando a Páscoa já há muitos anos. São Paulo diz para eles: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Em outras palavras, o que São Paulo está dizendo? Nós sabemos que Ele ressuscitou, nós somos agraciados por isso, então cada vez mais nós temos que aspirar, desejar as coisas do alto, porque Cristo está no alto, Cristo está vivo, Cristo está ressuscitado, Cristo não é das coisas de baixo, Cristo não é do mundão, Cristo é vivo, ressuscitado para as coisas do Pai, do alto. Então eu, que sou agraciado de saber que Ele está vivo e ressuscitado, também eu devo buscar as coisas do alto. E assim essa experiência do ressuscitado, essa experiência do Jesus vivo, vai sempre se fazendo nova na minha vida. Porque se eu não buscar as coisas do alto e me prender nas coisas da terra, no mundão, nas coisas do mundo, mesmo que eu saiba que Ele ressuscitou, o conhecimento, a informação está aqui, isso pode não ter impacto verdadeiro na minha vida. Só terá impacto verdadeiro na minha vida a ressurreição de Cristo, à medida que eu, sabendo que Ele ressuscitou, também buscar com Ele as coisas do alto. Aí sim, aí a ressurreição de Cristo tem um impacto na minha história, na minha vida. Aí eu vou em cada dia entendendo um pouco mais a maravilha desse mistério, que a gente não esgota nunca. Os santos nos ensinam que a vida deles era uma constante busca de Cristo. Estavam sempre buscando, e cada vez mais felizes por buscar a Cristo e as coisas do alto. E é essa felicidade também que o Senhor espera de cada um de nós. Celebramos assim, meus irmãos, nesse domingo a nossa Páscoa, felizes,
porque o nosso Deus está vivo, ressuscitado, e nós também junto a Ele.